Glorifica a Deus, glorifica a Deus, aleluia. Glorifica a Deus pela sua presença neste lugar. Oh, glorifica a Deus, abra sua boca, glorifica a Deus. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Se não é movimento de homem, mas é de Deus. Deus está aqui neste lugar. Continue glorificando a Deus nesta manhã, aleluia. Agradeça a Deus pela sua presença. Abra sua boca, diga algum louvor ao Senhor, diga alguma coisa ao Pai, aleluia. Faça sentir a sua alegria, a sua satisfação dele nos visitar nesta manhã, neste lugar, aleluia. Oh, Jesus, te agradecemos pela tua presença. Oh, aleluia. Adoramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem por transformar. Refrigério pra alma nos dai agora. E agora com outros irmãos lá da África nos unimos a ti em oração. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver, meu Pai. Nossas vidas vêm transformar. Refrigério pra alma nos dai agora. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Mateus capítulo 14. Mais que a neve, mais que a neve, sinestro, capítulo 14, versículo 22. Aleluia! I don't know if I'm going to be able to preach. Hey, come on, Darai, Suriana Labai. Capítulo 14 de Mateus. Aleluia. Versículo que nos fala da perseguição de Herodes, que estava interessado na mulher do seu irmão Filipe, que leva a sua filha Salomé, a dançar
uma demonstração que custou como prêmio a cabeça de João Batista. Ele é morto, a cabeça trazida um plate, uma bandeja, obrigado. Os discípulos dele enterram o seu corpo, comunicam com Jesus. Jesus sai apartado, vai para um lugar que está triste para orar. A multidão sabe disso, segue-o. Jesus olha para a multidão com compaixão da multidão. E quando os discípulos dizem que já era tarde, devia despedi-los, Jesus pediu-lhes, deu-lhes a ordem que dessem de comer aos discípulos. E havia ali apenas 2 pães e 5 peixes. Jesus faz a multiplicação, você sabe disso. E depois Jesus novamente dá a ordem aos discípulos, né, que entrassem num barco e fossem. E aí nós vamos ler versículo 22. E logo ordenou Jesus, olha aqui, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Diga comigo, fossem adiante. Muito importante isso. Para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, né? Quantas vezes as nossas vidas são açoitadas? Porque os ventos nos são contrários. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma! E gritaram com medo. Tome o seu assento nesta manhã, estes minutos que nos faltam. Eu queria falar alguma coisa sobre o tema não perca de vista. Diga para o irmão do seu lado, não perca de vista. Diga ao irmão do seu lado, não perca de vista. Jesus estava com eles, Jesus deu-lhes a ordem que entrasse no barco, amém? E lhes disse, passai adiante para a outra banda, amém? Eu queria explicar um pouco mais dessas 2 palavras, para depois nós lermos novamente esta parte, para ver se nós compreendemos, porque muitas das vezes a falta de compreensão daquilo que Deus diz ou quer fazer na nossa vida faz com que nós não alcancemos a bênção ou andemos em conflito na nossa jornada com Deus, na nossa caminhada com Deus. A primeira palavra foi adiante. Adiante é um advérbio, né? Aqueles que gostam de matemática. Advérbio é uma palavra invariável que dá sentido ao verbo. O verbo foi passar. O advérbio que modifica o verbo é adiante. Um pouco mais à frente. Um pouco mais além. Jesus nunca disse que eles haviam de chegar a outra banda sem Jesus. Jesus nunca disse que eles haviam de enfrentar o barco açoitado sem Jesus. Jesus nunca disse que eles haviam de chegar do outro lado sem Jesus. Jesus disse, passai adiante. Diga para o irmão do seu lado, adiante. Nós estamos numa jornada, num lugar em que a ordem foi passar adiante. Ele nunca havia de enviar você e deixar você só, sabendo que os açoites haviam de chegar. Oh, diga amém. Sabendo que as tribulações haviam de chegar. Sabendo que os problemas haviam de chegar. Sabendo que as circunstâncias haviam de chegar. Se você não compreender esta adiante, você vai pensar que está só.
Você vai pensar que foi desamparado. Você vai pensar que foi lançado numa terra, num lugar onde apenas existe perseguição sem socorro. Apenas existem problemas sem soluções. Apenas existem enfermidades sem cura. Mas nesta manhã, diga ao seu irmão do seu lado, não perca de vista. Oh, não perca de vista que Ele vem a caminho. Não perca de vista que Ele está do seu lado. Não perca de vista que Ele está contemplando a sua aflição. E está esperando se a estrutura que Ele criou dentro do seu coração é suficiente para que neste problema você sabe que não terá de passar só, mas é um pouquinho. Oh, God Almighty. Diga ao irmão do seu lado, apenas passa adiante. Diga, passa adiante. Passa adiante. A segunda palavra, e vou ler primeiro este versículo, agora faz com mais claridade. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Segunda palavra é enquanto. Diga comigo, enquanto. Gosto dessa palavra. Outra vez para os matemáticos, enquanto é conjunção. Diga comigo, conjunção. Conjunção introduz uma oração subordinada. Oh, this is beautiful. Senhor, this is beautiful. Enquanto, na qualidade de conjunção, introduz uma oração subordinada. Diga comigo, subordinada. A minha ordem de vocês passarem adiante, a outra banda do mar, é subordinado. Vocês passarem adiante é subordinado. A vossa jornada de passar adiante é subordinada à minha vontade superior, à minha presença superior. Vocês vão passar adiante, mas apenas enquanto eu termino de despedir aqui a multidão, enquanto eu termino o que eu estou fazendo, mas eu vou vos alcançar. Antes que o mal chegue à vossa tenda, o socorro vai chegar, porque socorro bem... Oh, God Almighty, you don't hear me. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. E despedido, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Diga comigo, enquanto despedia a multidão. Enquanto quer dizer, dando a ideia de tempo, durante o tempo em que. E aqui resume o maior problema das nossas vidas. Porque havia algo que os discípulos não tinham controle. Número 1, quanto o enquanto havia de durar. Quem sabe quanto enquanto na sua vida vai durar? Tell me. Quem sabe? Enquanto na sua vida vai demorar. Uma das respostas mais difíceis da parte de Deus é o silêncio. Quando Deus fica em silêncio e não responde a sua oração, não responde o seu jejum, não responde o seu clamor. A outra é o espera. Oh my God. Tem alguém paciente aqui? Oh. Espera, mas espera até quando? Quando as meninas eram Lidane era mais pequenina, nós viajávamos de carro e ela perguntava, are we there yet? Mas só andou um pouco, are we there yet? Quantas vezes na sua caminhada com Deus você pergunta, are we there yet? Quanto tempo vai durar o seu problema? Eles não tinham, primeiro, controle de enquanto havia de demorar. Claudinho, segundo lugar, eles não tinham controle sobre os ventos que aceitavam o barco. Eles não tinham controle dos ventos que eram contrários. Número 1, você não tem controle de quanto tempo a sua circunstância vai durar. Você não tem controle de quanto tempo o seu problema vai durar, Geni. Você não tem controle nem poder sobre os ventos contrários da sua vida. Sobre os mar que açoita o seu barco. E a primeira coisa que eu lhe quero dizer nesta manhã, não permita que aquilo que você não tem controle altere aquilo que você pode fazer. Oh, remanda raba samanai. Vou dizer de novo,
Não permita que aquilo que você não tem controle, permita o que você pode fazer. Olhe para o seu irmão e pergunta a ele, o que você pode fazer? Pergunta, irmão, o que você pode fazer? Provérbios 18:10. Havia um hino, pastor Joel, que nós cantávamos em Angola, antes de chegar ao culto. Passado às vezes uma semana difícil, uma semana com problemas, uma semana com dificuldades, às vezes sem comida, como falou aqui, pastor, às vezes sem uma refeição, 2 refeições, no máximo, sem saber se havia de haver a terceira, ou para aqueles que tinham a primeira, sem saber se havia de haver a segunda. Eu acho que pior que você ter apenas uma refeição é não saber se essa vai ser a última daquele dia. Oh, you don't know what I'm talking about. You don't know what I'm talking about. Sem saber, pior do que se passar de um problema é não saber quanto tempo esse problema vai durar. Sim ou não? É não saber quanto tempo essa perseguição vai durar. Mas independentemente de qualquer coisa, porque nós não sabíamos quanto tempo havia de durar o encontro. God Almighty, nós cantávamos dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Havia uma alegria no nosso coração, pairando rodinha, apenas pelo convite, da expectativa de estar na casa do Senhor. Provérbios 18, versículo 10 diz, torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Quando a Lidene era pequena, today is your day, Lidene. Quando a Lidene era pequena, o bom que ela era pequena é que não havia perseguidores, Saulo. Mas quando ela era pequena, ela tinha medo de cachorros. Pastor, gente disse, agora perdeu. They changed names, they changed names. Mas ela tinha medo de cachorros. E quando o cachorro surgia, estava eu e a Elizabeth, em vez dela correr ao nosso encontro, ela corria para um lado separado. E eu e Elizabeth ensinávamos ela, Lidênia, quando o cachorro vier, I wish you would learn this stuff today. Quando o cachorro vier, você foge para o colo do pai. Você foge para o pai. A minha Kelly sabe disso de colo salteado. Quando há qualquer problema, ela vem para o colo do pai. Diga para o irmão, corra para o colo do pai. Diga, corra para o colo do pai. Diga, oh gato, amado, diga para o irmão, corra para o colo do pai. Torre forte é o nosso Deus. Refúgio. É para o colo do pai que nós temos que correr. Não perca de vista. Segundo lugar, eu vou correndo, pastor. O sofrimento pode ser longo, mas o socorro é garantido. Diga, irmão do seu lado, o sofrimento pode ser longo. Para alguns dura décadas, outros dura décadas. Mas uma coisa eu posso lhe garantir. O socorro é garantido. E ele vai chegar na sua vida antes que você possa esperar. Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar. Mama. Não é que vai durar, entenda português matemático, viu? Pode durar. Pode, há possibilidades de durar. O choro pode durar uma noite, mas quando vocês estão à espera da alegria chegar à sua casa, de chegar à sua tenda. Há um versículo que o pastor Joel e eu decoramos. Eu decorei uma metade do capítulo, ele decorou a outra metade. Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante, né? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque nelas tens grande e avultado galardão. Mas olha aqui, porque necessitais de paciência. Diga, irmão do seu lado, seja paciente. Diga, irmão do seu lado, seja paciente. Para que depois de haverdes
gerações possais alcançar a promessa. Porque mais um pouquinho de tempo, pastor Ismael. Oh! O que há de vir, virá e não tardará. Diga, irmão, do seu lado, pode esperar, ele virá. Pode esperar, ele virá. Pode esperar, ele virá. Ele disse enquanto. Ele disse apenas, passai adiante. Sabe o que você e eu estamos fazendo neste lugar? Estamos passando adiante. Passando adiante. O destino é ali, mas é aqui que ele vai dar vitória. O destino é ali, mas é aqui que ele vai dar livramento. Porque ele prometeu. Oh, God Almighty. Deus prometeu com certeza chuvas de... Ele prometeu e ele vai cumprir na sua vida. Diga, irmão e irmã do seu lado, não se preocupe, ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir nos seus dias. Os seus olhos vão ver a vitória. Os seus olhos vão ver o livramento. Os seus olhos vão ver Deus operando na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, a circunstância parece permanente, mas a bênção é garantida. Oh, God Almighty. A circunstância parece permanente, mas a bênção é garantida. Como é que você sabe disso? Porque eu sou africano. You don't get it. You don't get it. Ontem eu tive um cliente, pastor. Um cliente, não era cliente, acho que era curioso, mas também chegou lá a passear, tirando fotos dos carros clássicos que nós temos. E eu cheguei e ele perguntou-me, ele falava inglês. E eu perguntei, começamos a falar inglês, eu perguntei, are you Brazilian? Você é brasileiro? E ele disse, eu contei a Elizabeth, infelizmente sim. Yeah. E como ele estava falando em inglês, eu continuei em inglês. Infelizmente sim. E eu disse, uau. E ele perguntou, e você? Perguntou para mim, e você? Eu disse, eu sou, e não, e você é haitiano? Ele perguntou, né? Eu disse, eu sou haitiano. Queria só saber. Eu sou haitiano. Uau! E aí eu falei em português, eu sou haitiano. É isso. Eu respondi em português, eu sou haitiano. E ele ficou meio, né? Mas se você é haitiano, como é que você fala português? E eu disse, porque, graças a Deus, eu sou angolano. Mas podia ser haitiano. E certamente estaria numa condição pior do que ser brasileiro ou do que ser angolano. Se você fosse haitiano, você estaria talvez amaldiçoando muito mais a sua vida. Porque é muito pior e a condição de vida no Haiti do que no Brasil. Não faça isso, meu amigo. Diga para o irmão armado ao seu lado, independentemente da sua circunstância, valorize a sua origem. Quase sempre sou confundido com haitiano. Eu queria ter olhos azuis, queria ser branco, mas quase sempre. Valorize. Porque, oh, God, existe aquele, não quero que valorize. Valorize a sua origem. Deus tem algo com a sua origem. Deus tem algo com a, oh, God, valorize. A sua bênção é garantida. Ela vai chegar. Não sei qual vai ser o tempo, mas ele disse, passai adiante enquanto eu estou despedido da multidão. O seu enquanto deve estar terminando, não sei. Mas uma coisa eu sei, é garantida a sua bênção. Levante a sua mão, glorifique a Deus neste lugar. É garantida a sua bênção. E aqui o segredo é a percepção. Diga, irmão do seu lado, o segredo é a percepção. O segredo é como você encara a sua circunstância. O segredo é o que você fazer entre o passar adiante e o enquanto Jesus chega.
Vou dizer novamente, esse lado aqui que aquele não deu glória a Deus. O segredo é você saber o que fazer entre o passo adiante e o enquanto Jesus chega. Oh, God Almighty, presbiterianos estão assembleanos agora. Aleluia! Mas essa é a questão. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Para você que não sabe, nasceu aí o Cacule. Cacule, olha só, cala isso. Porque os jovens, as famílias, elas não tinham alimentação. Elas não tinham provisão. O pai saía de manhã na esperança de trazer algo e chegava de mãos vazias. A mãe saía com aquela bacia na cabeça, vendendo alguns legumes, na esperança que as pessoas fossem comprar. E os polícias, que tinham ordem dos governos para que não se vendesse nas ruas, atacavam aquelas senhoras chamadas zungueiras. Atacavam e tiravam as suas hortaliças, né, que elas tinham, os seus vegetais. E chegava pai e mãe sem nada para dar comida aos filhos. Mas eles se lembraram que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como ele deu livramento no passado, ele havia de dar livramento agora no presente. A sua perspectiva, a sua percepção tem que estar no sentido de que o Deus que te livrou antes, o Deus que abriu a porta da América para você entrar, seja pelo México, seja pelo Canadá, seja por Bahamas, seja por paraquedas, ou o facto de você ter nascido aqui, esse mesmo Deus está presente hoje na sua vida, olhando para a sua circunstância, olhando para o seu problema, olhando para a sua necessidade, e ele vai se manifestar, porque ele é o Emanuel, Deus é conosco, em todo o tempo ele é Deus. Ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando ele é o mesmo, e ele vai se manifestar na sua vida. E aqui eu vou dizer algo. A diferença, pastor, a diferença, igreja, entre o crente na América e o crente na África é que o crente, I hope I don't upset you this morning, é que o crente na América agrada o patrão pelo dólar que já viu, e o crente na África agrada a Deus pela bênção que ainda não recebeu. Eu não recebi, mas sabe, pastor Ismael, caminhando eu vou para Canaã, caminhando, sabe, eu não recebi a cura ainda, mas eu vou agradar a Deus pela bênção que ainda não viu. O prato está vazio, mas eu vou agradar a Deus. As contas não me estão enforcando, mas eu vou agradar a Deus. A perseguição, a enfermidade, mas eu vou agradar a Deus, porque eu sei que Ele é o meu socorro. Levanta a sua mão, glorifique a Deus neste lugar. Oh, recanaraço, nebaia. Coríntios capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, esse é um versículo para os crentes na África. Aquilo que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Levante a sua mão, glorifique a Deus neste lugar. Segundo lugar, louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo me faz lembrar daquele hino que diz assim: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir Cordeiro, pela graça de Deus andarei. Mama. Segundo lugar, não roubo meu tempo. Segundo lugar, o crente na América anda em vanglória. O crente melhor. O crente na América anda por vista. O crente na África anda por fé. Oh, does that upset you? Você aqui anda por vista.
Lá nós andamos por fé. Eu acho que eu fui membro da Assembleia de Deus de 1996 em Angola até quando eu saí para aqui. Mas antes disso, minha mãe já era. Meu avô foi pastor, mas da igreja metodista. Eu não sei se me lembro, pastor Joel, de alguma vez ter ouvido um testemunho de que alguém comprou um carro novo. Carro zero só na América. Você entende? Nós andamos na África. O crente na África anda por fé. Eu estava dizendo isso há pouco tempo, que a garantia, não é garantia a palavra, I'm sorry, o meu português está embora, mas de vida, quanto tempo a pessoa vai viver, como é que se diz? Quanto tempo você vive? Expectativa. A expectativa de vida do homem no continente africano, ali na região sul de onde nós estamos, do homem, é de 51 anos. Do homem é de 51 anos. A mulher é de 69 anos. Entendeu? Essa é a expectativa. Dado a malnutrição, dado as guerras, dado os problemas sociais, cívicos. Essa é a nossa expectativa. Meu pai, quando meu pai faleceu, tinha 44 anos. Eu tinha 10 anos de idade. E minha mãe tinha reumatismo, né? Tinha um problema nos joelhos e não podia criar os 3 filhos que tinha na altura, 4 filhos. E eu fui mandado para um orfanato aos 10 anos de idade. Eu vi Satanás há muito tempo. O que eu passei nesse orfanato você não pode imaginar. E o que me mantinha vivo, alegre, era ouvir um hino que minha mãe sempre cantava. E dizia assim: o meu nome ouvirei Jesus chamar. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Lá no céu, lá na glória do Senhor, a chamada vai haver. O meu nome ouvirei Jesus chamar. É por fé. Nós perdemos a percepção espiritual quando começamos a pensar que o nosso poder aquisitivo deve influenciar os nossos dias e a forma como nós nos movemos. E nos esquecemos do elemento principal da nossa vida cristã. É a fé. Terceiro lugar, o crente na América, ele anda em vanglória. O crente na África, ele anda de valor em valor. Quero andar de valor em e seguirá. Até que um dia a coroa que me dará. O segredo, eu termino. O segredo da prosperidade é viver na América como crente da África. Oh, let me tell you that again. O segredo da prosperidade, não importa de onde você veio, como você veio, o seu status, o seu estatuto social, não importa. O segredo da prosperidade geral é viver na América como crente da África. Como assim, pastor? Sendo sempre agradecidos. Oh, sendo sempre agradecidos. Uma missionária, filha de missionário, contou um testemunho uma vez e foi infortúnio para ela, porque ela contava que foi na obra missionária com seus pais e contou o exagero do crente africano e se perguntou, mas qual foi? É que até por uma Coca-Cola ele ora. Ela
achou exagerado que o crente africano que recebeu dela uma Coca-Cola, antes de tomar a Coca-Cola, ele orou, ele agradeceu ao Senhor. E eu dei graças a Deus porque aquele que for fiel no pouco, aquele que for fiel no pouco, vai ser constituído no muito. O pai dessa criança que agradeceu por uma Coca-Cola, hoje é o CEO da instituição da Coca-Cola na África do Sul. Oh, tudo começa por um agradecimento. É quando você agradece a God Almighty. Diga, irmão do seu lado, seja agradecido. Está no clean, limpando o banheiro, seja agradecido. Está limpando a sanita, seja agradecido. Está vendendo um carro, seja agradecido. Está pintando um telhado, seja agradecido. Está no caminhão, naquela sua viagem, seja agradecido. Seja agradecido no muito, seja agradecido no pouco. Seja agradecido quando não tem, mas ande pela fé. Porque oh, não perca de vista, seja agradecido, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para os crentes da América, a crise é um fantasma. Lembra da crise? Quantos querem outra crise? É como Jesus vindo por cima do mar, pelas águas. É fantasma. Even though he told you so. Ainda que ele nos tivesse dito que havia de chegar a crise, havia de chegar o problema, mas quando chega como um fantasma. Para os crentes na América, a crise é um fantasma. Para os crentes na África, a crise é uma plataforma. Oh, é uma plataforma. Quando eu estava nesse orfanato, 10 anos de idade, eu conheci dois refugiados da Namíbia, um país que fala inglês no sul da África, perderam seus pais, e estavam naquele orfanato comigo. E aqueles rapazes estavam com dificuldades grandes, estavam ali todos nós, mas eu tinha um bem precioso, que era um relógio da minha irmã Sara, e a marca do relógio era Cássio. E eu tinha aquele relógio comigo, era a marca mais preciosa. E quando eu estava com aquele relógio, pastor, aqueles garotos perguntaram para mim, what time is it? Eles falavam inglês, eu falava português. Eu não sabia se what time is it era de passar no cabelo ou será. Não sabia. What time is it? E ele apontou, what time is it? E eu mostrei para ele. Com aquele what time is it, aos 10 anos de idade, pastor Ismael, comendo sopa, que era uma água misturada com um pouco de vinagre, óleo e um osso de frango. Não tinha mais as carnes, era osso. E quando era sopa de peixe, era espinha de peixe. Oh, you don't even imagine where I came from. Era água, era espinha. Da outra vez eu estava em algum canto e glorifiquei a Deus, e o irmão ficou chateado porque eu gritava muito. E saiu do meu lado e eu perguntei, por que você saiu do lado? É que você grita muito. Eu disse para ele, mas você não sabe de onde eu saí. Você não sabe do que Deus fez na minha vida. Você não sabe do que é o gado Maia. Você não sabe que essa expressão de louvor e gratidão é de alguém que passou fome, que tomou sopa de peixe só com a espinha do peixe, sopa de frango só com o osso do frango. Você não sabe. I don't care what you think about me. That's why I don't think. That's why I don't care what you think about me. As long as he knows what I'm doing. Com aquele what time is it, Deus plantou no meu coração aos 10 anos de idade que eu havia de viver nos Estados Unidos. Desde então passaram a me chamar de louco, maluco. Você não tem pai, sua mãe está doente, você vai viver nos Estados Unidos? Who's laughing now?
Jesus lá final, aquilo que Ele plantou, Ele vai cumprir na sua vida. Não importa o tempo, passa adiante, porque enquanto Ele está despedindo a multidão, mas já Ele vai estar do seu lado. Vamos estar em pé na casa do Senhor. Versículo 27, eu termino. Não perca de vista, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Durante a crise permanente, os crentes da África ouvem: não perca de vista. Durante a crise, porque na África a crise é permanente, viu? Aqui é temporária, lá, viu, irmã Isabel? Lá é permanente. Lá é permanente, lá é todos os dias, é todo o tempo. Todo o tempo você é sobrevivente. Todo o tempo. E o que nós ouvimos sempre da parte do Senhor é: não percas de vista. O que nós ouvimos é João 16:33. Tenho-vos dito isto, olha só, para que em mim tenhais paz. Não perca de vista o Senhor, senão você não vai ter paz. Não perca de vista o Senhor, senão você não vai ter paz. No mundo, aqui, tereis aflições. Mas, desde que vocês não me percam de vista, vocês terão bom ânimo e saberão que eu venci o mundo. Diga, irmão, do seu lado: não percas de vista, porque os crentes da África ouvem o Senhor dizendo: uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi que o poder pertence a Deus. Diga, irmão, do seu lado: não perca de vista. Não perca de vista. O Senhor está do seu lado. O Senhor está chegando. A sua vitória é garantida. O seu socorro é bem presente. Vai chegar. O seu inimigo não é entrevista. O seu inimigo não é imigração. O seu inimigo não é enfermidade. O seu problema não é a circunstância. Isso são apenas estruturas para fortalecer a sua fé, para fortalecer o seu coração, a sua estrutura. Mas uma coisa eu te garanto: você vai cantar o hino da vitória. Você vai dizer: oh, amém, aleluia, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe os irmãos. Pastor Joel.